Vamos lá para o nosso quadro, então, por favor. Você que está acompanhando o programa Piracicaba agora, muito importante esse momento, quero que você acompanhe conosco. Nós vamos trazer aqui, já conectado aqui conosco, né, Hamilton Bonilha, ele que é infectologista, faz parte da equipe da Unimed Piracicaba, um dos maiores infectologistas do Brasil. Ele que está dando consultas aí, conversando, ajudando, né? Não só aqui, claro, a nossa Unimed Piracicaba, a nossa prefeitura, mas outras prefeituras também. Então é importantíssimo que você acompanhe para a gente esclarecer muitos aspectos a respeito do Covid-19. Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós já estamos com o doutor Hamilton Bonilha, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed. Muito boa noite, doutor. Obrigado. Boa noite, Neto. É um prazer estar aqui no teu programa. Obrigado, muito obrigado. Viu? E hoje, claro, é um momento muito especial para a gente conversar com o doutor aqui e falar um pouquinho, né, sobre tudo que foi disponibilizado, está sendo disponibilizado pelo hospital. Eu já trago uma informação aqui muito interessante, doutor. O hospital da Unimed já atendeu mais de 3 mil casos suspeitos de Covid-19. E hoje a gente vai falar sobre as ações que a cooperativa médica da Unimed Piracicaba tem desenvolvido ao longo da pandemia global para oferecer aos mais de 180 mil beneficiários, né, da cidade e região atendimento de qualidade e assertivo. Isso é muito importante, né? Doutor, começo então a entrevista de hoje perguntando para o senhor: o número de casos do coronavírus na cidade tem aumentado? Ou a gente já pode trazer essa informação que conseguimos chegar ao pico, doutor? Pois não. Bom, nas últimas semanas, nós observamos um aumento significativo do número de casos na cidade e em toda a região, né? E, com certeza, ainda não chegamos nesse pico. O pico é diagnosticado quando nós temos o maior número de pessoas já contaminadas pelo vírus SARS-CoV-2 da doença Covid-19. Acredito que com a flexibilização da economia, né, da quarentena, principalmente, nós tenhamos aí nos próximos 15 dias um aumento maior do número de casos. Isso tem feito com que o setor público procure aumentar o número de leitos hospitalares e os leitos de unidade de terapia intensiva, não só no Hospital Regional, na Santa Casa de Piracicaba, como nos fornecedores de cama. Nós estamos sentindo também um aumento no número de internações nos hospitais privados também, tanto no Hospital Unimed, como na área privada aí do Hospital da Cana, da Santa Casa de Piracicaba. Isso é preocupante porque podemos aí chegar aí ter um maior número de procura no menor espaço de tempo e isso comprometer aí os leitos, principalmente de UTI em nossa cidade. Agora, doutor, de que maneira, né, a população, isso é bom a gente frisar aqui nesse início de conversa, né, com o doutor Hamilton Bonilha, de que maneira a população pode contribuir para diminuir os casos, né, a incidência da pandemia? Olha, a população de Piracicaba, eu acredito que ainda não se conscientizou da gravidade dessa doença. É uma doença que é muito fácil o contágio dela, a transmissão acontece mesmo em pessoas que não têm sintomas, e se acontece isso, porque acontece ao falar. Então, o que nós devemos fazer é evitar aglomerações, o que não está acontecendo, né? É só andar pela cidade, você vê o maior número de pessoas. Hoje mesmo passei frente a vários bancos, filas para fora dos bancos, comércio, as pessoas procuram comércio, mesmo o comércio estando fechado, vão à Rua Governador, filas para chegar ao shopping center. Então, é fundamental evitar essas aglomerações. O ideal é se procurar por lugares arejados. A higienização das mãos, seja com água e sabão, com álcool em gel, é fundamental. Não compartilhar utensílios de uso único.
E o principal fator, Neto, é o uso de máscara. O uso obrigatório de máscara é fundamental, né? À medida que você utiliza uma máscara e o outro indivíduo também está usando a máscara, o risco de transmissão diminui muito. E esse vírus tem um contágio muito fácil, porque as gotículas de saliva que acaba saindo de um indivíduo que tem o vírus, acaba contaminando não só uma pessoa, mas pode contaminar cerca de 3 ou 4 pessoas. Pois não. Doutor, agora falando um pouco a respeito dos testes, né, para diagnosticar aí o Covid-19, queria que o senhor falasse um pouquinho para a população quais são as diferenças de testes e para quais cada um é indicado, para qual momento? Então, ótima pergunta. Nós temos, o principal teste é a pesquisa do vírus. É o padrão ouro do diagnóstico. Esse exame deve ser feito entre o 3º e o 7º dia de sintomas. Ele é feito através de como se fosse um cotonete, que é colocado nas 2 narinas e na boca do indivíduo, com a finalidade de se coletar secreções, tanto nasal quanto da boca, e com a finalidade do quê? De se identificar o vírus SARS-CoV-2 que causa a doença Covid-19. Esse exame é feito tanto na rede pública quanto na rede privada. Na rede pública, o Instituto Adolfo Lutz, que é de Rio Claro e pertence à nossa regional de saúde, ela tem feito esse exame e com resultado rápido, no máximo 48 horas. No Hospital Unimed, por exemplo, esse exame é feito e é coletado na tenda construída no estacionamento na área externa do Hospital Unimed. Então, esse é um exame fundamental. Você faz o diagnóstico dizendo que a pessoa está portando o vírus que está causando a doença naquele indivíduo. Existe o exame sorológico, que você faz através do sangue das pessoas. Existe o teste rápido, que é um exame que pode ser feito a partir do 8º dia, que ele detecta imunoglobulinas M, que é a chamada IgM, que faz diagnóstico de fase aguda. Esse exame começa a dar positivo a partir do 8º, 9º dia de sintomas, né? E depois aparece uma outra imunoglobulina, chamada imunoglobulina G, que indica uma fase mais tardia da doença. E um terceiro exame, que também é um exame sorológico, é feita uma sorologia, onde é feita uma coleta de sangue e é enviado para o laboratório, e esse exame também detecta essa imunoglobulina M e a imunoglobulina G, e demora em torno aí de 2 dias para ficar pronto. Então, hoje nós estamos diante dessa pandemia com exames adequados para um diagnóstico precoce, e fazendo um diagnóstico precoce, você pode isolar esses pacientes. Isso é fundamental, né? Os países que tiveram maior sucesso no combate ao coronavírus foram países que testaram o maior número de pessoas, conseguiram isolar essas pessoas e evitar a transmissão da doença. E à medida que você faz um diagnóstico precoce, você também pode monitorar esse paciente do ponto de vista da gravidade da doença e também instituir um tratamento precoce o mais adequadamente possível. Perfeito. Doutor, como esse vírus ele se mostra diferente das demais infecções? Ótima pergunta, Neto. O vírus da gripe e o vírus dos resfriados comuns, a pessoa começa a ter tosse, febre, principalmente na gripe, causada por influenza, que existe uma vacina, né, para influenza A, influenza B, que aqui no Brasil já foi utilizada aí no começo do ano e está sendo ainda utilizada aí nos postos de saúde de toda a cidade. Os resfriados comuns, que tem mais de 300 vírus, principalmente aí os rinovírus causando, e o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que causa aí a doença Covid-19, também costuma dar febre, tosse, coriza, né, que é o nariz escorrendo, e falta de ar.
Isso são os principais sintomas. Mas trata-se de uma doença sistêmica, uma doença generalizada. Ela não acomete só os pulmões. Os pulmões o pulmão é o órgão-alvo desse vírus, mas outros órgãos são acometidos. O sistema nervoso central, cardiovascular, o indivíduo pode apresentar manifestações intestinais, então é muito comum o indivíduo ter a perda aí, do olfato, do paladar, ele pode apresentar diarreia, pode apresentar dor abdominal. Já tivemos casos de indivíduo que chegou com dor abdominal e era pela infecção, ou seja, porque esse vírus ele causa a formação de microcoágulos que vão acometer esses órgãos. Então, o indivíduo pode ter um acidente vascular cerebral, que é um AVC, pode ter um infarto agudo do miocárdio, nesses indivíduos portadores desse vírus. Então, é um vírus muito agressivo. Nós estamos vendo, mesmo indivíduos que têm poucos sintomas, ele tem comprometimento pulmonar na tomografia. Então, diferente dos outros vírus respiratórios, esse vírus ele tem o agravamento por acometer outros órgãos do nosso organismo. É muito complexo realmente, né, doutor Bonilha? Queria que o senhor comentasse também, né, como responsável do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed, queria que o senhor comentasse também, doutor, sobre os protocolos para diagnóstico e tratamento do Covid-19. Bom, o Hospital Unimed, ele, desde o início, ele se preocupou realmente com diagnosticar o maior número de pessoas. Para você ter uma ideia, como o Neto já comentou, foram mais de 3.000 atendimentos de casos suspeitos, onde foram feitos testes em cerca de 1.800 indivíduos testados, e desses, uma positividade muito alta. Nós tivemos aí hoje, no Hospital Unimed, em dados atuais, no dia de hoje, foram 603 pacientes confirmados com a doença. Isso é fundamental. Se você considerar o número de pessoas, de casos confirmados de Piracicaba, a Unimed teve um número de casos praticamente acima de 50% desses casos confirmados de Piracicaba. Hoje, Piracicaba tem um dado aí de 1.189 casos positivos. E a Unimed teve 603 indivíduos que foram testados positivos. Isso é fundamental do ponto de vista de você ter um fluxo adequado. A Unimed se preocupou muito em tentar isolar esses pacientes, desde a tenda construída no estacionamento do hospital, onde a pessoa que tem suspeita de estar com a doença, ele é atendido por profissionais capacitados, habilitados, os exames são coletados nessa tenda, e conforme a gravidade, o paciente que necessita de internação, ele já tem uma entrada exclusiva, com elevador exclusivo e um bloco exclusivo para atendimento desses pacientes. A Unimed também disponibilizou uma UTI com 8 leitos e agora já com um aumento de mais 6 leitos, totalizando aí 14 leitos, até com a possibilidade de 15 leitos, para o atendimento dos usuários Unimed que tenham a necessidade de ser assistido em unidade de terapia intensiva. Então, os protocolos institucionais com a finalidade de se fazer um diagnóstico precoce e ter medidas preventivas e um tratamento adequado, eles são fundamentais no combate dessa doença. E o Unimed, desde o início, ele teve a lição de casa da experiência internacional. A experiência internacional sempre nos mostrou que diagnosticar e isolar é o principal fator para se combater esse vírus. Perfeito.
Conversamos hoje aqui, doutor, né, Milton Bonilha. É muito importante a gente destacar isso, e o senhor falou, e essa referência foi mesmo quando a doença começou, a pandemia, né, ao chegar ao Brasil, se assim podemos dizer, né, não se sabe ainda a precisão quando chegou, mas a Unimed, ela foi a primeira a tomar essa providência, né, se tratando a respeito da tenda. Tem imagem? Abre para nós. Essa tenda foi mostrada, nós fizemos uma matéria, até então não tínhamos aí nenhum paciente ainda ali na triagem, né, ainda não estava ainda no pico que está a cidade de Piracicaba. Nós fizemos uma matéria com toda a equipe ali, e isso foi de suma importância, né, doutor, para a gente até destacar isso realmente, que a Unimed com padrões internacionais, a gente sabe que isso a referência é essa, sem sombra de dúvida, mas a Unimed ela sai na frente a partir do momento que foi destinado ali essa área, com a tenda, com equipamentos, agora com esse reforço na UTI também. E isso, sem sombra de dúvida, foi de suma importância para a cidade de Piracicaba, né? Com certeza. Neto, eu sou infectologista há 35 anos, né? Já tivemos outras epidemias, a mais recente, H1N1. E controla o serviço de controle de infecção hospitalar. Às vezes, a pessoa acha assim, não, eu gostaria de procurar um hospital que tenha 0% de taxa de infecção hospitalar. Isso, nós sabemos que não é o mundo real, mas ele tem que pensar que pode ser que aquele hospital que ele procure uma taxa de 0% de infecção hospitalar, esse hospital não tenha recursos para atender. Porque é um hospital de pequeno porte, é um hospital que não tem recursos diagnósticos, não tem unidade de terapia intensiva, não tem cirurgia cardíaca, não tem serviços de hemodiálise, enfim. É isso que acontece no Covid-19. Você tem que procurar um hospital que tenha todos os recursos necessários para tratar essa doença, que é uma doença generalizada, como eu falei anteriormente. Você pode ter manifestações cerebrais, ter um quadro neurológico, você pode ter um quadro cardiológico, você pode ter uma cirurgia abdominal de urgência, e para isso você precisa ter um staff capacitado para atender. Desde dos serviços dos profissionais não médicos até os profissionais médicos, né? E isso, a Unimed, é excelência nesse sentido, né? Temos profissionais capacitados para isso, temos um arsenal diagnóstico fundamental no tratamento dessa doença. Perfeito. Conversamos então, doutor Hamilton Bonilha, infectologista e coordenador do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, Hospital Unimed. Doutor, muito obrigado por abrir um espaço na agenda. A gente sabe que o empenho é total aí, de toda a sua equipe, né? A gente sabe disso, mas é importante a gente trazer essas informações até a população da cidade de Piracicaba. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço e peço que as pessoas fiquem em casa à medida do possível. Sem sombra de dúvida. Obrigado. Excelente final de semana. Obrigado, doutor. Obrigada. Aí, então, a participação, né, direto lá do hospital conosco aqui, o doutor Hamilton, que é especialista, sem sombra de dúvida, uma referência para o nosso país.